Hoje é quarta-feira, dia 3 de abril de 2024. Eu sou o Padre Júnior Pereira e estamos começando a nossa Academia Espiritual. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria, Mãe da Misericórdia. Estamos na oitava da Páscoa. 8 dias celebramos como o dia mesmo da Páscoa do Senhor. Em Jesus, somos convidados à comunhão com os outros para professar a fé. Começa agora a Academia Espiritual. A Palavra de Deus fortalecendo a musculatura da nossa alma. Comunicando, Padre Júnior Pereira. O texto para nossa meditação hoje é de São Lucas, no capítulo 24, versículos de 13 a 35. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: "O que ides conversando pelo caminho?" Eles pararam com o rosto triste, e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nesses últimos dias?" Ele perguntou: "O que foi?" Os discípulos responderam: "O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel. Mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém viu." Então Jesus lhes disse: "Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram. Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória?" Começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: "Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando." Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes distribuía. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: "Não estava ardendo nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras?" Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: "Realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão." Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Durante esses dias da Páscoa, iremos justamente acompanhar esses textos bíblicos que apresentam várias vezes Jesus ressuscitado se mostrando aos discípulos. E isso quer justamente fortalecer para nós
que somente a experiência da ressurreição de Cristo permite ao cristão superar os reveses da vida. Porque a vida vai estar cheia de problemas, cheias de cruzes e dificuldades. Então, apesar da cruz, há uma vida maior e uma certeza: Ele está no meio de nós. Essa expressão tão cara aqui, então chamada pascal, né? Ele está no meio de nós, que nós respondemos nas celebrações litúrgicas. O texto do Evangelho apresenta os discípulos no caminho da fé. Na escuta da palavra, o coração arde. Quando ainda não compreenderam, estão com tudo a mente e o coração fechados. Mas nesse caminho da fé, escutando a palavra que Jesus, sobretudo, traz e explica para eles, o coração arde. É a presença de Jesus que faz esse coração arder. E na Eucaristia, a certeza de que o Senhor está conosco. Aliás, o texto mostra isso. Quando Jesus faz que vai adiante, eles dizem: fica conosco, Senhor, pois já é tarde. Essa lição para nós também. Em toda a Eucaristia, o Senhor fica conosco e se oferece no pão para que a gente tenha vida, para que a gente creia na eternidade, na vida nova dada pela ressurreição. Agora, uma pergunta apresenta-se para nós. Por que Jesus não se mostra mais como antes? Que eles pudessem ver de longe e reconhecê-lo. Mas, ao contrário, ele cada vez se mostra de um modo. Por quê? Se ele mostrasse claramente, eliminaria toda incerteza. E a resposta servia para os apóstolos e serve sobretudo para nós, por causa dos nossos corações preguiçosos e lentos para crer. É como que impulsionando a gente a crer. Jesus anda ao nosso lado como um desconhecido, e para reconhecê-lo é preciso se deixar guiar por ele, né? É preciso fazer com que a sua palavra, a escuta da sua palavra aconteça. É preciso partilhar a mesa com ele, partir o pão com ele e clamar a sua presença, como fizeram esses dois discípulos. Fica conosco, Senhor. Pois clamando a sua presença e ele estando no meio de nós, nós reconhecemos, nós o reconheceremos. E clamando a sua presença significa também que nós reconhecemos que não temos força suficiente, que já é tarde. Nós precisamos e precisaremos sempre do Senhor. Na medida em que os discípulos iam compreendendo a ressurreição, eles experimentavam também essa mudança interior, uma mudança tão necessária. Rezamos hoje o 6º dia da novena à Divina Misericórdia. Hoje, traze-me as almas mansas e humildes, assim como as almas das criancinhas, e mergulha-as na minha misericórdia. Essas almas são as mais semelhantes ao meu coração. Elas me confortam na amarga paixão da minha agonia. Eu as vi quais anjos terrestres que futuramente iriam velar junto aos meus altares. Sobre elas derramo torrentes de graça. Só a alma humilde é capaz de aceitar a minha graça. As almas humildes favoreço com minha confiança. Misericordiosíssimo Jesus, que dissestes: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Aceitai na mansão do vosso compassivo coração as almas mansas e humildes e as almas das criancinhas. Essas almas encantam o céu e são especial predileção do Pai Celestial. São como um ramalhete diante do trono de Deus, com cujo perfume o próprio Deus se deleita. Essas almas têm a mansão permanente no vosso coração compassivo
e cantam sem cessar um hino de amor à vossa misericórdia pelos séculos. A alma verdadeira, humilde e mansa, já respira aqui na terra o ar do paraíso, e o perfume do seu coração humilde encanta o próprio Criador. Eterno Pai, olhai com misericórdia para as almas mansas e humildes, e também para as almas das criancinhas que estão encerradas na mansão compassiva do coração de Jesus. Essas almas são mais semelhantes ao vosso Filho. O perfume dessas almas eleva-se da terra e alcança. Pai de misericórdia e de toda bondade, suplico-vos pelo amor e predileção que tendes para com estas almas. Abençoai o mundo em todo, para que todas cantem juntamente a glória à vossa misericórdia pelos séculos eternos. Amém. E agora, a bênção de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele esteja acima para abençoar, atrás para guardar, à frente para guiar, ao lado para acompanhar. Que Ele volte o seu rosto e dê sua paz e sua bênção. Que ela desça abundantemente. E abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.